provas já começaram, hein? E qual foi sua nota? Quero saber, hein? Se foram baixas, vamos saber as estratégias para recuperar estas notas. É isso mesmo, tem estratégias, tem influências dos pais. Olha, tem várias formas para que você comece o ano bem, viu? E se você tirou só uma nota de uma matéria ruim, não tem problema. Agora você vai ver como fazer e ficar, o melhor na sala de aula aqui, meu bebê. Claro que para este assunto eu convidei o educador Marcos Liba, que vai nos orientar como devem ser os estudos e fazer boas provas, né, Marcos? Então, bem-vindo aqui no Obrigado, Universo. Boa tarde. Tem que pavorar, né, nas Com provas, certeza. não é, Marcos? Sempre. Sempre. Agora, as primeiras provas, né, já começaram. Já até aconteceu, né? E quem tirou nota baixa, o que fazer? Todos os pais e educadores, eles devem ter um olhar atento ao começo do ano. Porque, na realidade, o começo do ano implica várias mudanças. Mesmo o aluno que está na mesma escola, que não trocou de escola, ele passa por várias mudanças. Primeira mudança é a mudança de um nível de ensino para o outro, né? Então, ele tem um degrau, é uma escada, está subindo um degrau, né? Com certeza. E aí, quando passa de uma série para outra, né, ocorre uma mudança grande no conteúdo. Então, o aluno demora um tempo para se adaptar. Um outro ponto importante a ser falado no início do ano é a questão que o aluno perde o ritmo por causa das férias. Sim. E até ele retomar esse ritmo, há um processo. Então, se o aluno, nas primeiras provas, obtém um resultado não legal, né, insatisfatório, os pais devem ficar atentos. Porque se isso continuar a se repetir, os pais têm que criar uma série de estratégias, juntamente com a escola, para recuperar o rendimento. Entendi. E quais são essas estratégias de estudos? O que você orienta a gente fazer ou ajudar os filhos, né? Como é que funciona? Sim, são alguns pontos importantes, né? O primeiro é que o estudo tem que ser diário, né? Não existe estudo de sucesso de véspera, né? O estudo tem que acontecer todos os dias. Cada criança, Edi, ela tem um jeito, ela tem um ritmo. Então, por exemplo, tem crianças que rendem melhor à noite estudando do que de dia. Eu já ia te falar Outras ao contrário. Então, assim, o primeiro ponto importante, que o estudo seja diário e que os pais fixem 1 hora de estudo por dia. Como aquelas que elas vão para aula, ou para o balé, ou para o inglês, enfim. Isso, é muito importante a organização daquele horário, né? De manhã escola, à tarde inglês, esporte e a hora do estudo, né? Então, todo dia 1 hora de estudo, respeitando o ritmo da criança, né? Se ela funciona melhor de noite, não tem por que implicar com esse estudo noturno, né? Um outro ponto importante é arrumar o lugar onde esse estudo vai acontecer. Então, longe de TV, longe do computador, longe de barulho, né? Independente, se uma casa, por exemplo, o espaço do estudo é a cozinha, como nós estudamos quando éramos criança, no momento do estudo, a cozinha não pode ser usada para outra função, mas sim para o estudo. Não pode ser enquanto a mãe faz almoço e a criança está lá fazendo comida, estudando, não pode. Não, tem isso. que ser num momento tranquilo. Isso. E um terceiro ponto, que esse é muito importante, é verificar como a criança rende melhor. Então, tem crianças que simplesmente lendo já absorve conteúdo. Há outras crianças que precisam escrever. Outras, por sua vez, elas gostam de ler em voz alta. Então, o pai, né, a mãe, o responsável, tem que estar atento qual a melhor maneira que a criança produz bons resultados. Uma ótima dica de estudo, e principalmente para recuperar conteúdos perdidos, é o caderno de estudo. O que é o caderno de estudo? O caderno de estudo é um caderno extra, onde o pai vai até a escola, os pais, combinam com o professor da matéria que o aluno está com dificuldade, e o professor todo dia passa num caderno à parte 1 ou 2 exercícios que recuperem conteúdos. Mas é muito importante para ele funcionar que o professor e os pais verifiquem diariamente, passem um visto, acompanhem,
o aluno, através desse caderno, ele cria a responsabilidade pelo estudo, até que ele atinja o nível que a sala está. Esse caderno ele é valioso, assim, muito valioso e funciona muito, né? Desde que levado a sério pelos professores e pelos pais. Entendi. Agora, os pais, inclusive, você falou, né? Eu estou me identificando com algumas coisas, principalmente com a implicância do filho estudar à noite. Sim. Né? Então, eu já fiz isso, você em casa não sei, mas eu já cansei de implicar com o Cauã e com o Kainan também. Mas você estudar à noite, mãe, pode deixar que é assim que eu gravo. E muitas vezes eu desconfiei, não, ele quer à noite enrolar, né? E não é por aí. Outra coisa também que você falando, eu já presenciei isso em outras casas, a criança lendo em voz alta e os pais, lê baixo. Não é? Se você se identificou, por favor, vamos rever esses conceitos. Por isso que é importante criar um ambiente de estudo. Sim. Porque tem pais que implicam, né? Olha, estuda para você, lê para você. Sim. E tem criança que consegue absorver muito mais quando ela fala em voz alta. Porque ela está lendo e interpretando ao mesmo tempo. Na realidade, o estudo bem realizado, ele combina a leitura silenciosa, a leitura em voz alta, o resumo, seja por tópicos ou resumo corrido. Por tópicos é muito interessante, porque o aluno ele vai lendo o material, grifando as partes importantes, e aí ele volta para uma releitura, e através das partes importantes, ele cria um resumo por tópicos, um resumo curto, são em cada 3 linhas um conceito, fica fácil de ele absorver. Claro, e aí absorve para a vida inteira, né, Marcos? Sim. Agora, como é que a gente pode incentivar? Eu tenho minha estratégia de incentivar a leitura, que é bem bacana, mas porque já tenho o hábito de ler, né? Sim. Agora, quem não tem hábito de ler, enfim, como que a gente pode incentivar a leitura? Porque eu acho que incentivando a leitura, a criança, o adolescente, enfim, o aluno, né, não vai falar, eu vou ter que estudar, porque muitas vezes ele não quer fazer a tarefa, porque tem que ler. Com certeza. Aquele é um momento que não tem o professor que está lá na frente falando e ele só absorvendo. Ele tem que ser o responsável pela leitura, né? A leitura é o carro-chefe, né? É através da leitura que nós temos contato com toda a cultura produzida no país e com o mundo. Claro. Né? A leitura é a porta para o conhecimento. Na realidade, é muito importante que os pais e educadores mostrem um interesse e um encanto pela leitura. Não tem como você incentivar ou criar um modelo se você mesmo não crê naquele modelo. Então é importante que o pai e o educador mostrem, olha, alunos, eu acabei de ler esse livro é interessante porque fala desse assunto. Ou o pai e a mãe também chamar o filho, folhear o livro. Hoje, Edi, nós temos um privilégio que é materiais muito bem elaborados. Né? Nós encontramos materiais que são instrumentos para incentivar a leitura das crianças. Então, por exemplo, né, eu trouxe aqui uma revista. Rodrigo, né? Por favor. Essa revista aqui é uma revista, na realidade, sobre bullying, né? Mas ela traz uma coisa interessante. Ela traz um encarte, e nesse encarte, a criança ela é incentivada, após a leitura, a produzir. Então ela tem várias cenas onde ela vai escrever o que ela está vendo. Pode? Vamos abrir. Deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Pode ir falando que aí, ó, conflito. Então a criança vê várias situações. Ela vai contar a historinha dela. E ela vai contando a situação que ela está vendo. Ou seja, está incentivando a leitura, a criatividade e a escrita. Tá? E nós temos uma gama de revistas desse tipo, Recreio e outras revistas que as crianças adoram. E são revistas gostosas de ler, né? Que para quem está iniciando, né? Isso não importa a idade, não. Eu tô falando até para as mães. Não adianta pegar um livro. Não, corta já o gosto pela leitura. Já cansa só de, não é? Isso. Outro ponto interessante é, por exemplo, se a criança gosta de animais, por que não comprar revista que fala de animais? Se a criança gosta, por exemplo, de esporte, por que não comprar uma revista que fala sobre esporte? Independente do foco, o importante é o ato de ler. Tá? Eu também trouxe um outro livrinho, esse aqui é do grande Pedro Bandeira, aonde um instrumento que deve ser muito utilizado pelos pais e professores é a imagem. A imagem, ela cativa o aluno.
Até aguça a curiosidade, a curiosidade. né? Então, mostrar primeiro as imagens, para depois fazer a criança pensar, para depois ler e confrontar. Será que o que você pensou realmente é o que aconteceu na história? Tá? Então, nós temos vários livros da Moderna, da Ática, que são riquíssimos em ilustrações. E também trouxe, esse aqui é um xodó, né? São os contos de Andersen, mas o interessante dele, além de ter, né, uma produção muito bem elaborada, a questão do desenho, tá, da ilustração, ele também traz, e isso ajuda muito, um CD com as histórias do livro. Ou seja, se a criança tem dificuldade em prender atenção, por que não ouvir um capítulo, ler outro? Ouvir um capítulo e ler outro. Para ficar dinâmico. Ou seja, fica dinâmico e ao mesmo tempo trabalha a concentração e o gosto pela leitura. Sim, e até o momento que ela vai começar a ler tudo. Por ela mesma, né? Verdade. Por exemplo, eu encontro várias crianças, jovens, né, lendo os livros do Crepúsculo e outros que estão na moda, e há uma crítica em relação a isso, né? Que além desse tipo de livro, é muito importante ler. Porque a partir do momento que a criança adquiriu o hábito pela leitura, ela vai ler qualquer obra. O que aparecer para ela, ela vai ler. É verdade, é um vício, né? Eu falo que vira um hábito mesmo. Um hábito, isso, como estudo, né? Leitura, estudo. Sim, e aí vai ficar muito mais fácil dela ver de forma diferente o estudo para a prova, né? O estudo ele torna vivo, né? Ele ganha significado. Verdade, né? Eu sempre falo assim, né? Em palestras ou conversando com pais, que nós estudamos para nós mesmos, né? E nós estudamos para nós mesmos quando nós vemos sentido no estudo, né? Além do crescimento profissional, o crescimento pessoal, né? A nossa cultura, a nossa alma nutrida com conhecimentos. E se a moçadinha ou os pais, se a gente conseguisse, né, colocar, por isso que eu abro mesmo esse espaço, graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade, né, de falar para todos os pais, de falar para um número grande de pessoas, né, se a gente soubesse e colocasse que o conhecimento é a única coisa sagrada da gente, que ninguém tira, pode falar o que quiser, pode tudo, ninguém tira, né? Com aí certeza. você pai e mãe, ia ler, nem que fosse 10 minutos por dia, só para o seu filho ver. Não era nem para você, só porque aí vai pegar hábito também, né? Com certeza. Eu falo que 15 minutos de leitura ao dia se torna um hábito. Aí você consegue. Vai aumentando, né? 30, uma hora, né? Aí até você pegar e ler num dia um livro inteiro, que é uma delícia. Com certeza. Tem uma outra dica de que nós temos em Araraquara alguns espaços privilegiados, como por exemplo o SESC. Sim. Então o SESC, ele possui todo domingo a teatrada, 11 horas da manhã. Então, ao levar a criança para o teatro, automaticamente chama a atenção dela para a leitura. Sim. Porque o teatro está representando algo que foi escrito. Então, a criança vai querer saber mais. Com certeza. Os pais, além de comprarem os livros, as revistas, também procurar levar as crianças, né, para ambientes que sejam culturais, como o SESC e o SESI, que nós temos o privilégio de ter aqui na cidade. Araraquara, e muito bom. Marcos, muito obrigada pela sua presença, adorei, muito obrigada mesmo, que em plena segunda já te tirei de casa para trazer tanta informação. Muito Deixa obrigado. o seu blog, por favor, quem quiser mais informações, quiser tirar dúvida, pode enviar e-mail para o Marcos também, fica à vontade. O blog é www.marcosliba.com.br, onde você encontra assuntos sobre o bullying e educação em geral, e qualquer dúvida ou orientação, através do e-mail contato@marcosliba.com.br. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Ai, que delícia, né? De universo hoje não tá? Olha que gostoso.